6 horas 37 minutos. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Caia. Bom dia, Michele. Bom dia, Andresa. Bom dia, Fábia Siqueira. Sextou com direito de família, né? Bom dia, Tassi Rocha. Bom dia, Verônica e mais 14 pessoas. Bom dia, Kika. Bom dia, Tere. Bom dia, Verônica Drapel. Bom dia. Simbora. 6 horas 37 minutos, 17 de dezembro de 2021. Bom dia, Renata. Bom dia, Kika. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Alan Barros. Dona Alice foi a primeira de novo. A Dona Alice tá ponteando, tá tipo o Hamilton, né? Campeão mundial todo dia na pole position, né? Bom dia, Cores Quevejo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Advocacia Simeonato. Bom dia, Juliana Rodrigues. Carolina Ferrari. Vamos embora. Conversar sobre o direito de família de novo. Bom dia, Tassi. Isso aí, direito de família é vida, né? Vida, tá na vida de todo mundo. Bom dia, Poliana. Bom dia, Fernanda Dias. Bom dia. Peraí, passou alguém aqui, né? Michele, advogada, e Aline Marceller. Simbora. Sexta-feira, né? Sextou com direito de família para você, de novo, que gosta tanto de direito de família, direito de sucessões e envolver isso com o registro imobiliário. Sexta-feira é dia de conversar com o professor Rodrigo de novo. Bom dia, Rosalda. Bom dia, Ivanilde. Bom dia, Novaes Machado. Bom dia, professor. Já vi que entrou aqui. Bom dia, Geraldo. Débora. Vamos lá. 6 horas 38 minutos. Galera chegando aí de manhã cedo. Você que tá na cama, tá na cozinha, fazendo seu ovinho, seu pãozinho, né? Isso aí, tá na cama, levanta. Empurra a coberta. Vai lá. Força. Garra e coragem. Vamos começar mais um café com registro de imóveis para quem acorda cedo e gosta de ver ao vivo. A hora é agora, né? Alguém botou ali. Sextou com o recesso do judiciário, né? Tá na hora já. Muito bem. Bom dia, Maurício, Sérgio, Mila, Ivone. Vamos começar mais uma manhã, 6h39. A galera que acorda cedo e participa sabe o quanto é bom estar aqui de manhã cedo, né? Muito bem, e já vou chamar, eu sempre erro o teu nome, Rosalda, desculpa, né? Desculpa, Rosalda Dias, né? Vou anotar aqui para não, é muito rápido tudo. Deixa eu chamar meu convidado aqui, o professor, que vai já com 86 pessoas online aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lu. Vamos ver se vai dar certo. Bom dia, professor. Bom dia, professor Salomão. Bom dia a todos. Tudo ótimo? Tudo ótimo aqui nessa manhã de sexta-feira, véspera do recesso do judiciário, né, que dá um certo alívio para nós advogados, principalmente. De certa forma, é importante esse recesso porque consegue parar um pouco também os prazos, toda a correria, né? A gente precisa desse break, né, dessa pausa, até para pensar a nossa vida profissional e dar um descanso, enfim, né? A gente precisa disso. O professor vai viajar ou vai ficar no Minas Gerais? Eu vou viajar um pouco, mas eu vou aproveitar a maior parte do tempo para atualizar meus livros. Eu preciso atualizar o dicionário, preciso atualizar um livro que está esgotado há 15 anos, que é A Sexualidade Vista pelos Tribunais, e que eu preciso relançar esse livro, muita gente me cobra. Então, a gente descansa carregando pedra. Mas tudo isso é prazer também, né? Tudo isso é prazer. Sim. Ó, deu um cortezinho na minha net aqui, não. Acho que a net do professor. Vamos ver. A net está um pouquinho turbulenta hoje. Verdade, não sei se o pessoal também está percebendo isso aí. Maravilha. Eu senti a internet dar uma balançada, mas agora voltou. Acho que está ok já, né? Professor, e o dicionário já faz um tempo, né? Porque eu tenho um dicionário antigo do senhor. Quantas edições já tem esse dicionário? O dicionário também já é mais antigo, o dicionário, né? Eu vou fazer a terceira capa branca. edição. A capa branca, eu tenho um agora da capa vermelha, que eu até te mandei, deve estar chegando aí para você. E estou preparando, mudei de editora, agora está indo para Juruá, que deve sair no começo do ano que vem, que é a terceira edição. Porque a segunda edição foram feitas muitas reimpressões, então, porque eu não tive tempo de atualizar, e aí fizeram reimpressões ao invés de novas edições, né?
Então, Entendi. esse Ótimo. dicionário que é o meu xodó, né? Onde eu misturo ali, tem verbetes de psicanálise, a arte, eu completo os conceitos jurídicos com elementos artísticos, etc. E gosto muito disso, desse Que dicionário. bom. Genial, genial, genial. Obrigado por me enviar, então, a cópia do livro, uma versão do livro, né? Fico muito feliz. Vai integrar aqui a minha biblioteca. E eu usei na minha dissertação de mestrado o dicionário, principalmente, se eu não me engano, eu lembro agora no conceito de família. Então, acho que o senhor usa um conceito de um dicionário francês, né? O senhor cita ele de uma obra francesa, né? Sim, Eu sim, recordo sim. o que é É, família, né? e família, que o conceito de família que eu trago para o direito é com influência da psicanálise, como tudo que eu penso em direito tem influência da psicanálise, né? E esse conceito, que é um conceito lacaniano, que pode você poder pensar a família acima do tempo e do espaço, né? Então, o conceito que a psicanálise, mais especificamente Lacan, traz é que a família ela é uma estruturação psíquica, onde cada membro ocupa um lugar, uma função, e a partir do momento que você vê a família dessa forma, fica bem mais fácil você ficar livre de todos os preconceitos que envolvem esse conceito de família, né? Genial, genial. E a gente fica pensando o direito de família nesse viés da psicanálise, e ele não é o tradicional das pessoas estudarem. As pessoas normalmente estudam a parte mais material em si do direito, né, legislação, mas quando começa a ver isso, abre um outro caminho, né? A pessoa olhar assim sobre essa outra ótica, o filho afetivo, por exemplo, né? O vínculo, ele é muito psicanalítico entre os dois, né? Muito legal isso. Todos esses novos institutos que surgiram no direito de família, como guarda compartilhada, multiparentalidade, paternidade socioafetiva, né? Tudo isso é de influência da psicanálise, porque a psicanálise ensinou para o direito que a paternidade e a maternidade são funções exercidas, né? Então, sendo funções exercidas, não precisa ser necessariamente o genitor, né? Tanto é que tem pai que é o genitor, mas tem pai que não é o genitor, né? Eis aí a paternidade socioafetiva, que é uma teoria muito brasileira, e a maior prova disso é o milenário Instituto da Adoção. Cada um entra num lugar ali de pai, filho, mãe, e ocupam lugares estruturantes do sujeito, e assim pode se formar uma família independente dos laços biológicos. Aliás, nós sabemos que os laços biológicos não são suficientes para garantir as relações de afeto, né? A grande revolução que o direito de família traz é essa inclusão do afeto como um valor jurídico, como um valor e um princípio jurídico, o princípio da afetividade, né? Isso é revolucionário, continua revolucionando o direito de família, e isso é muito bom, participar desse processo histórico de evolução do direito de família, né, Salomão? Muito bom. Professor, o senhor falou em adoção, e em adoção tem um ponto muito sensível, que é quando se quer devolver a criança. Isso ocorre, na prática, ocorre, né? E quais são os efeitos disso, não só no mundo jurídico, mas assim, psicológicos, para uma criança que é devolvida, e o que leva os pais a querer devolver uma criança? Pois é, essa pergunta é muito interessante, Salomão, porque isso juridicamente é novo, isso tratado começou a ser tratado recentemente no direito, né? Tem pouca coisa escrita sobre isso. Eu fui um dos que primeiro escrevi sobre isso, e a devolução de crianças, ela isso acontece. Eu já tive casos de pais que quiseram devolver, e o motivo é sempre assim: olha, na verdade é porque vê a criança não como sujeito, como objeto, né? A criança não era como eu imaginava que era, então a criança começou a dar problema, e esquece que filho dá problema, todo filho dá problema, tem problema, senão não tem como, né? Quem tem filho sabe disso. Mas tem no estágio da guarda que antecede a adoção, até há uma permissão legal para isso, né? Porque o estágio é exatamente para isso. Mas mesmo assim, nesse estágio, ainda cabe indenização. Os tribunais têm dado uma indenização para quem devolve, que no mínimo tem que sustentar aquela criança que ele retirou do abrigo.
Então, depois da adoção, isso não é possível. É a mesma coisa, você não tem como devolver um filho biológico, porque como não tem diferença entre filhos biológicos e adotivos, como é que você vai devolver um filho biológico? Para a barriga da mãe? Para onde que é? O filho adotado é a mesma coisa, só que tem lá um abrigo, mas não é bem assim. Isso não é a criança, né? Não é o adolescente, não é um objeto, é um sujeito. Isso é um assunto muito polêmico e novo, né? Mas que tem como consequência jurídica indenizações, claro. Né? Certo, perfeito, né? E também ainda nessa linha de adoção, eu me lembro de alguns casos interessantes que às vezes o filho que foi adotado, ele procura os pais biológicos. Parece que há um desejo de procurar para saber quem é, quem não é, e muitas vezes a própria mãe, que quando entrega um filho para adoção, ela entrega porque não tem condições, né? Ela tem uma situação difícil naquele momento da vida, ela acaba entregando e mais tarde se arrepende, carrega um peso o resto da vida. A criança cresce achando que a mãe não queria ela, a mãe cresce achando que a criança nunca vai perdoá-la, mas muitas vezes acontece o próprio reencontro. E aí as pessoas perguntam, não tem como juntar todos os pais agora, né? Não tem como fazer uma Pois multiparentalidade aqui total, nesse caso, dos que me adotaram e dos que são biológicos, porque o vínculo foi rompido. A adoção, ela tem essa característica, assim, né? Ela é a comprovação de que a família é uma estrutura psíquica e é sempre envolvida em muito preconceito. Mas a mãe que entrega um filho para adoção, eu acho que é um ato de amor muito grande, que sabe que não tem condições de criar e dá para adoção, em grande parte das vezes. Outra é irresponsabilidade, porque abandona e tal. Mas nós estamos num momento histórico de evolução em que criamos um novo instituto jurídico, que é o da multiparentalidade, em que é possível. Eu acho até que o futuro das adoções é a multiparentalidade. Eu tenho o prazer de dizer que eu fiz lá no escritório, juntamente com a minha colega que está aqui nos ouvindo, Mariana Tonucci, fiz lá no escritório a primeira adoção multiparental do Brasil, no interior de Minas Gerais, onde nós, como era essa situação, mais ou menos como você falou, e acabamos colocando na certidão de nascimento os 4 pais, que é uma mistura de paternidade socioafetiva, né, multiparentalidade e adoção. Mas isso talvez seja a solução para muitos casos. Muito bem lembrado, Salomão. Muito bom, né? Muito interessante isso. Os institutos novos que chegam no direito provam que o direito de família ele é uma evolução constante. Não, o legislador nem consegue acompanhar a velocidade da evolução da família, né? E é por isso que nós precisamos buscar em outras fontes do direito. As pessoas acham que a principal fonte do direito é a lei. Não é. A principal fonte são os costumes e que nós podemos invocar uma principiologia, como nós falamos aqui da vez passada. Enfim, é muito importante que a gente possa sempre invocar outras fontes do direito para buscar aquilo que é justo, porque o justo nem sempre coincide com o legal. Né? Exato. E tem, ainda nas questões de família, agora já puxando um pouquinho para o patrimônio, para o divórcio, e muito comum acontece, eu tenho visto cada vez mais, que quando os cônjuges vão se separar, eles têm uma dificuldade com o patrimônio e muitas vezes prometem doar ao filho esse patrimônio, a chamada promessa de doação. Né? Então, consta na sentença ali, os cônjuges vão doar a casa aos filhos. Ou a própria sentença diz, esse título já vale para levar no registro de imóveis. Em alguns casos tem que escriturar, em outros já vale o título. Essa promessa de doação, ela tem um fator psicológico, não se chega a um acordo algum e às vezes o homem tem medo que a mulher vai trazer um outro homem para dentro de casa, ou ela tem medo que vai ser substituída por outro, então vamos doar a casa para os filhos. Né? Tem isso. Ocorre com frequência essa doação, essa promessa de doação aos filhos? É muito comum, mas com os meus clientes, eu às vezes os desestimulo. Por quê? Porque quando você vai doar um bem para o filho, primeiro que isso pode, se os filhos são menores, se depois isso pode trazer grandes problemas, se você precisar vender aquele patrimônio, precisa de autorização, né? E segundo, é que os filhos crescerem sabendo que já tem um patrimônio, isso é antipedagógico, né? Assim, é bom que os filhos possam fazer seu próprio esforço. Bom, essa é a questão psíquica, né? Porque a psicanálise está o tempo todo envolvida aí. Mas a questão formal, que aí acho que você melhor do que ninguém, né? Que é
o expert nesse assunto em todo o Brasil, assim, é que você estabelece ali numa cláusula do divórcio, por exemplo, ou da dissolução da união estável, uma obrigação, né? Então, aquilo é uma cláusula obrigacional, né? Da mesma forma que é o usufruto. Olha, você faz o usufruto, você promete, mas você tem que registrar lá no cartório, né? A obrigação, ela... Eu já tive alguns problemas com isso, que foi uma grande discussão, ficou anos na justiça discutindo assim, olha, criou-se a cláusula obrigacional, mas e a efetividade da doação, né? Aí acho que você, melhor do que ninguém, pode nos falar sobre isso, como é que você vê lá no cartório, né? Você vê isso também? Agora eu devolvo a pergunta, Salomão. É um pepino, vamos dizer assim, né? É um problema. Porque, às vezes, fica a promessa de doar. E aí os pais não cumprem a promessa, não levam, não fazem nada e vendem esse bem. E mais tarde, quando o filho cresce, ele descobre que ele tinha o direito de receber esse bem e questiona. Poxa, o pai e a mãe não me doaram, tinham prometido para o juiz e venderam. Já criam um embaraço aqui, né? Como conseguiram vender, que é curioso, né? Porque teria que apresentar a partilha ao notário, mas eles dizem, não foi partilhado e vende. Em outros casos, eles nunca doam o bem, fica lá a sentença mencionando isso, e agora o filho quer executar isso, ele quer que o bem venha para ele, né? Então eu já vi assim vários casos, eu já vi casos até que se averbou na matrícula a promessa de doação, porque no futuro, comprometendo os pais a doar no futuro. Então surgem assim diversas variáveis, né, no registro, porque essa promessa poderia ser cobrada realmente, o STJ já disse isso, né? Mas para nós no registro é algo um pouco difícil de lidar, né? Eu também não sugiro que se doe aos filhos, mas às vezes parece que é a única forma, porque há uma dificuldade enorme entre o casal. É. E eu lhe pergunto também, então, por que essa dificuldade em partilhar bens, né, professor? É comum que não se partilhe alguns bens, não se partilhe a casa, se demore a resolver os problemas de partilha, porque ocorrem muitas mágoas, às vezes no divórcio. Como lidar com isso? O patrimônio fica imobilizado ali, né, naquele estágio. Há como, às vezes um quer comprar parte do outro, o outro não quer vender, ou o preço é mais alto. O senhor enfrenta esses casos de partilha de bens assim que não ocorrem ou que ocorrem parcialmente? Sim, sim. E felizmente, às vezes, essa é a solução do caso, porque se não é possível resolver tudo de uma vez, vai se resolvendo parceladamente, né, em prestações. Por exemplo, fácil o divórcio, porque pode fazer divórcio sem partilha, mas não pode ter partilha sem divórcio. É um clichêzinho, é uma frase que a gente deve lembrar. Igual aquela frase simples, mas que é muito... que ajuda muito, que assim, não existe herança de pessoa viva, tá? Não é possível fazer divórcio sem partilha, mas não tem jeito de fazer partilha sem divórcio. Então, às vezes, as pessoas fazem o divórcio, deixam a partilha, fazem uma partilha parcial, né? E depois, indo mais além, quando os bens são conhecidos, é assim. Agora, quando tem bens que não são conhecidos, que são ocultados, quando nem são valores, não é imóveis, pode até ser objeto de sobrepartilha, que é uma outra história. Mas no divórcio, eu tenho feito assim, faço parcialmente, não é o ideal, mas é uma maneira de resolver isso, né? Porque as divergências são, seja no valor do bem, ou mesmo quando é no regime da comunhão parcial de bens, quando entra a questão da subrogação, qual é o percentual de cada um, isso é um problema, e essa discussão da subrogação leva anos na justiça. Claro que essa briga na justiça é quase uma insanidade, né? Olha, eu tenho uma notícia triste, desanimadora, mas eu vou ter que falar ela aqui. Olha, em 40 anos de profissão, eu nunca vi uma partilha de bens litigiosa chegar ao final. Olha que coisa, né? Ela chega ao final porque chega num acordo, né? E, às vezes, o tempo vai diluindo aquele litígio, aquela animosidade, acaba chegando num acordo no meio do caminho. Mas no litígio não tem porque qualquer discussão de subrogação, por exemplo, é um caso muito comum, que não é uma discussão sem fim, que leva décadas, que é muito comum, não sei se você já passou por isso também, Salomão, que é o homem, por exemplo, estou até trabalhando em um caso assim atualmente, um imóvel foi comprado, está em nome do marido, mas metade desse imóvel foi pago
pelo sogro, pelo pai do marido. Né? E aí, na hora de partilhar, no registro de imóveis, aí esse encontro fantástico, né, que precisa ser mais explorado, que é o direito de família com registro de imóveis. Né? Estou adorando essa nossa conversa, esse encontro, que é muito produtivo. E aí está em nome do marido, mas, de fato, quem pagou metade foi o sogro. Só que na separação, a mulher quer, não, está no nome do marido, eu vou fazer. Como provar? Tem as provas, ele que fez a obra, o sogro é que pagou a obra, mas no registro de imóveis está lá. Isso é anos de justiça. Você já teve casos assim também? Já viu casos Tive. parecidos? Fantástico, é muito comum. O sogro, às vezes no interior, ele permite que o casal construa na propriedade dele. Então, vai lá o casal, então o sogro, né, no caso, o pai dela. E aí o homem pega e vende lá um carro ou vende um apartamento e investe naquela propriedade. Então, no registro de imóveis está lá propriedade toda em nome do sogro. Aí eles têm a casa em cima e dá o divórcio. E aí ele diz assim, ó, pô, eu construí, o marido diz, né, eu construí a casa em cima de uma área que é do sogro e agora no registro de imóveis está tudo em nome do sogro. E no divórcio eu estou tendo que provar que eu que ajudei a construir aquilo, porque eu vendi um apartamento meu, olha a subrogação aqui, e eu tenho que provar que eu botei o dinheiro ali. E aí isso, logicamente, acaba se resolvendo em perdas e danos, depois lá no Poder Judiciário, porque não tem como resgatar, às vezes, o próprio bem. E ele recebe, então, em outro bem do sogro, num outro lugar, ou seja, uma dificuldade enorme de compor depois e apurar realmente o que foi investido. Porque a gente sabe que muitas vezes, o cônjuge vendeu o apartamento por um valor menor que o de mercado, botou menor na escritura, botou o dinheiro ali. Então, se ele for pegar pelo que ele botou na escritura, também não vai dar realidade. Aí ele foi recolheu o INSS da obra, ele recolheu até no nome dele, né? Mas no registro de imóveis está averbado em nome do sogro, e ele precisa agora compor isso e provar. E aí, quando tem mágoa junto, é pior ainda, né? Então, começam os problemas. Então, assim, eu já peguei vários casos problemáticos, assim, que, quando a família está bem, ninguém vai pensar se acabar amanhã o que nós vamos fazer. A família está ali funcionando, quase como uma entidade viva. Então, o sogro constrói aqui, né? O pai que dá o apartamento para a filha. Ele dá, minha filha, para você morar melhor com o seu marido, vou te dar esse apartamento. E ela está casada na comunhão parcial de bens. E na hora da escritura, na redação, deveria sair donatária, fulana de tal, a filha, casada com fulano. Mas sai assim, donatária, fulano de tal e fulano. O que leva a crer que o apartamento foi doado para os dois. E aí depois, quando dá o divórcio, o sogro diz assim, não, pera, eu doei para minha filha, eu não doei para o meu genro. Mas na escritura constou, por alguma técnica redacional, no momento, em nome dos dois. E aí vai explicar. Então, olha o poder da palavra, a importância das palavras. Né? Assim, o e casado com ou, fulano e. Isso muda tudo, assim como às vezes uma vírgula muda todo o entendimento. Né? Por isso que nós, profissionais do direito, que trabalhamos, a nossa arma mais poderosa é a palavra, seja escrita, seja oral, mas principalmente a escrita. Nesse caso aí, olha só, isso faz uma vírgula ou um i, faz toda a diferença para dar uma outra destinação ao imóvel. Né? Então, isso é uma questão importante. Um detalhe fantástico. E assim, são muitos assuntos que envolvem o patrimônio, mas tem um que é importantíssimo e que ainda vai ser muito discutido, que é o uso capião familiar, né, professor? É um tema... fale um pouco para nós desse instituto. Ele está funcionando? Não está funcionando? Porque ontem me perguntaram se eu faria isso na extrajudicial. Como é que você tem visto esse instituto hoje? Pois eu vejo com bons olhos. Quando veio essa lei, instituindo esse uso capião especial, né, algumas pessoas disseram, mas o que é uso capião familiar? É quando alguém sai de casa, tem independente do regime de bens, ou se tem metade de um imóvel,
some, desaparece, como se diz popularmente, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Porque é mais ou menos assim, ou seja, desapareceu, ele perde a propriedade. E aí a discussão que se levantou no direito de família é, bom, nós estamos rediscutindo, ressuscitando a discussão de culpa, que foi uma longa batalha para a gente conseguir acabar com a discussão de culpa, até que veio, que nós conseguimos sepultar isto, esse grande sinal de atraso, um dos maiores sinais de atraso do ordenamento jurídico brasileiro, né, que é a discussão de culpa, que foi com a emenda constitucional 66, nós conseguimos sepultar ali, né, nós, quando eu falo, o IBDFAN, que foi obra e graça do IBDFAN. E aí, quando fala lá no uso capião, eu estou falando no, mas pode ser na uso capião, porque tem alguns pode ser no masculino, feminino, né? Na uso capião familiar. Eu falo, mas então é porque ele é culpado pela separação? Não. Mas aí volta a emenda constitucional 66. A grande virada da emenda constitucional é que nós substituímos o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade. Então, não é culpa, é responsabilidade. Ou seja, alguém que sai de casa sem avisar, some, desaparece, né? Porque todo mundo tem direito de separar, mas tem que dizer, olha, o casamento acabou, vamos... Né? Não, e aí simplesmente vai comprar cigarro e não volta. É claro que isso tem que ter uma implicação. Então, quem faz isso perde a sua propriedade, né? Perde a propriedade do imóvel. Esse é o uso capião familiar. Isso, eu acho que isso foi um avanço. Não são muitos casos disso, porque não acontece muito, porque as pessoas dificilmente fazem isso, mas isso foi um avanço para o uso capião. Agora, eu quero acrescentar, Salomão, uma tese que eu estou desenvolvendo junto com o Rolf, junto com o Paulo Lobo, que é uma nova espécie não prevista de uso capião, e eu falo aqui pela primeira vez, é que alguém que se divorciou, ou mesmo se separou de fato, porque o casamento ele rompe com a separação de fato. A jurisprudência já consolidou isso, né? E daí não fez a partilha de um bem no regime da comunhão parcial, metade é dele. Passou 15 anos, ele pode, vamos colocar menos, colocar a prescrição máxima, porque o uso capião é a prescrição aquisitiva, né? Então, passaram-se mais de 10 anos, e aí ele está prescrito o direito dele de reivindicar esta metade dele. Olha, prescrição máxima é 10 anos, mas ali não há que se falar em prescrição, porque não há que se falar em prescrição, porque ele, na verdade, tem um condomínio, né? Ele tem um condomínio. Mas, se já se passou o tempo para caracterizar o uso capião, eu entendo que ali também quem ficou morando no imóvel pode adquiri-lo por essa prescrição aquisitiva, que é o uso capião. Eu acho que, não sei se você já teve isso, já pensou nisso, mas eu estou, inclusive, preparando um artigo para escrever sobre isso, porque é uma questão nova, que eu mesmo nunca tinha pensado nisso. E eu comecei a pensar, quando comecei a pensar sobre prescrição, sobre a prescrição da partilha. Tem prescrição da partilha, né? E aí isso é um assunto que dá uma grande discussão, né? Se eu fizer um comparativo com a possibilidade de usucapir um bem em condomínio, né? Vou puxar lá para os direitos reais um pouco agora, né? Imagina que eu tenho uma área condominial, eu e um amigo, e o amigo perde o interesse por essa área e eu passo a exercer a posse sobre toda a área. E eu passo a trabalhar essa posse como se fosse dono. E isso se estende por anos. O que o direito diz? É possível usucapir um bem em condomínio, desde que você exerça a posse sobre a totalidade do bem. Então, se eu enxergar que o divórcio, a separação de fato, sem partilha de bens, transforma tudo num condomínio, me parece que eu posso encaixar nessa corrente, né? Se eu enxergar que é mancomunhão, já preciso pensar mais um pouco, porque aí eu teria que pensar nessa outra tese da prescrição da partilha em si. Mas se eu olhar friamente o Instituto do Condomínio, me parece mais fácil de encaixá-lo, né? Sim, e recentemente eu fiz uma pesquisa no STJ, eu fiz uma pesquisa em tribunais do Brasil todo, inclusive no STJ, e não há dúvida que é possível usucapir entre coherdeiros, inclusive, né? Sim. Olha, eu sou coherdeiro, mas estou exercendo a posse
exclusiva e os outros não se importaram, moro nessa casa que era do nosso pai, tem 15 anos que eu moro aqui, ninguém nunca reclamou, né? Posse mansa, pacífica e tal. É possível o uso capião, porque uma noção errada de que não pode haver uso capião entre co-herdeiros, né? Mas isso não é verdade, pode sim. Né? Acho que pouca gente sabe disso ou pensa sobre isso. Né? É que sempre se argumenta aquela ideia da tolerância, né? Não, nós só toleramos ele morar na casa do pai. E aí tolerância não é posse. Por isso que eles vêm com essa defesa sempre, né? Mas em muitos casos é posse sim, é posse sim. E aí pode ocorrer realmente. Poucos autores falam sobre isso nos seus livros. E eu, inclusive, estou escrevendo sobre isso, porque isso precisa ser escrito, mas a jurisprudência já não tem dúvida. É possível, sim, uso capião entre co-herdeiros. Isso muita gente fala, não, vamos... Porque isso resolve muitos problemas, brigas de décadas, né? Os herdeiros que vão dividir aquilo ali, são 10 herdeiros, aquilo não acaba nunca e tal. Então entra o uso capião, resolveu, pronto. Não é? Bem mais fácil. Interessante. São questões novas, né? Porque a uso capião familiar ainda é algo... Bom, eu já tenho visto uma dificuldade na uso capião extrajudicial, porque ela ainda emplacou em alguns lugares e alguns ainda não. A gente ainda está lutando muito com isso, todo o sistema, né? Às vezes há uma dificuldade de se entender a forma de chegar ao registro, assim como o próprio registro entender a aplicação do instituto. Também acontece em alguns lugares que o notário não quer fazer a ata por entender que não é posse. Então, a gente vive uma dificuldade. Então, imagino transportar isso para uso capião mais delicada que a familiar, né? Vai dar mais problema ainda, né? Mas é uma questão de evolução de todos os aplicadores do direito. Todo mundo, os operadores vão evoluindo, vão chegando nesse ponto. A gente em breve vai ter decisões que vão dizer, quem sabe se vai se analisar a culpa, como é que o registrador vai analisar essa questão se houve ou não culpa? Não tem que analisar a culpa. Mas às vezes a mulher sai de casa porque ela está sendo torturada mentalmente, né? Ela sai. Sim, e aí o cara vai fazer os capião em 2 anos, que é muito rápido o prazo, né? Muito rápido o prazo. Né? Dá tempo de ela sair, se apaixonar, viver uma lua de mel e quando voltou já não é dona da casa. E o cara diz, saiu, né? Saiu. Então tem que se ter um cuidado, o próprio registrador, de saber quando que houve esse abandono do lar, se foi um abandono ou se foi uma fuga pela dignidade, não é verdade? E, na verdade, a lei do uso capião familiar, ela nem fala que é o abandono de lar, na verdade, ele virou uma figura em desuso, né? Mas é muito comum, isso está no imaginário popular, né? Os clientes procuram e dizem assim, se eu sair de casa, vai dar abandono de lar, por exemplo? Não vai dar, não é assim. Né? O abandono de lar é uma figura que está em desuso e que não tem consequência, como tinha, perde, o que perde? Né? Não perde propriedade, não é assim. Mas ainda é uma palavra, uma expressão que está no imaginário popular e que as pessoas têm medo disso. Né? Igual está no imaginário popular, quem não paga pensão vai preso. Né? Claro, vai preso, mas não é tão simples assim mandar prender um devedor de pensão alimentícia. Né? Tem um longo e tenebroso processo pela frente. Os alunos me perguntam muito sobre a separação de fato. Como publicizar ela num documento. Né? E isso eu tenho alunos no meu curso, então eles vêm, professor, como é que eu posso orientar? E essa semana a gente discutia, porque às vezes o casal ele quer chegar ao fim, então vai acontecer a ruptura, né? Claro, tem a ruptura que o juiz manda alguém sair de casa, tem a ruptura que o cara sai de casa ou ela sai de casa, mas tem aquela que eles querem botar um fim, mas não querem fazer o divórcio. Não querem fazer o divórcio. E nós discutimos essa semana uma ideia entre os alunos de fazer uma ata notarial que eles votaram a separação de fato, né? Então, uma ideia assim que estava surgindo na turma era, será que eu não poderia ir no tabelionato e dizer, nós queremos fazer uma ata notarial que nós realmente hoje estamos entrando em separação de fato. A gente vai fazer o divórcio, a gente vai organizar isso, mas a gente quer deixar determinado isso. E claro, a gente vai enfrentar a dificuldade de saber se é possível ou não. Mas essa ata notarial é uma ideia interessante. Outra ideia que surge no direito, e que está agora bastante em voga, é a ata notarial de união estável, ou a escritura de união estável, após a morte de um deles.
Então, a gente tem encontrado, principalmente nas cidades que já tem um pouco mais de traquejo da união estável, morreu o cara e ela ficou desamparada. Daí ela fala com o advogado, diz, ó, vai no tabelião e faz uma escritura declaratória que tu estava em união estável até ontem, que ele morreu. É uma unilateralidade. E o INSS tem aceitado essa escritura, essa ata para fins de aposentadoria. Pensão. Então, veja só que interessante os institutos que vão surgindo. E um terceiro instituto, olha como o direito notarial está muito próximo da família, é o contrato de namoro, que muita gente quer fazer para afastar a união estável e tem aquela dúvida, se é nulo, se é ineficaz. Eu fui procurado por uma senhora já com mais idade e ela disse para mim, doutora, eu já sou viúva, e eu tenho meus filhos, e agora eu comecei a me envolver com alguém, né? E a felicidade não tem idade, né, professor? Não tem idade, Sim, né? sim. Eu estou feliz. Mas eu tenho medo que meus filhos daqui a pouco vejam de alguma forma, e eu também não quero criar nenhum problema. Eu posso fazer algum documento que eu e esse rapaz, a gente realmente não está, assim, constituindo uma família, que é só um namoro? Veja que interessante. E daí ela diz assim, mas se acontecer de ser uma família, eu tenho como botar uma separação de bens? Então, veja, ela queria um contrato de namoro que, caso se tornasse uma união estável pelo fato, pela luz constitucional, que fosse regido pela separação de bens. Olha, esse assunto é curioso e do meu especial interesse, porque eu já recebi muitas consultas parecidas com essa, que foi feita a você. E o meu foi um homem que disse, olha, eu já separei, já constituí família, não quero, estou namorando uma mulher, eu tenho dinheiro, ela não tem, quero dar um apartamentinho para ela de presente, mas ela me disseram que isso caracterizaria a união estável. Como é que eu faço para namorar em paz, né? E aí eu pensei e fiz um contrato de namoro. Talvez tenha sido um dos primeiros a fazer contrato de namoro. Claro que fazer contrato de namoro é o anti-namoro, né? Você quebra todo o romantismo. Mas é segurança. Quando se procura um advogado, procura ser advogado para ter segurança e garantias, né? E nós vamos dar a garantia máxima. Não total, porque total é só que nós vamos morrer, mas a garantia máxima aí fizemos esse contrato. Agora, qual é a eficácia desse contrato, né? Eis aí. É a mesma coisa, não adianta nada fazer o contrato se você praticou a união estável. É como o contrato de trabalho, não adianta nada você falar que não é empregado, se você preenche as características da relação de emprego, subordinação, salário, etc. Então, se você fala que é namoro, mas vive união estável, não adianta. Mas então, para que fazer contrato de namoro? É porque aquele ali é um indicativo a mais de que é união, de que não é união estável, né? Então, eu não quero, né? Porque o grande desafio é esse. Como é que eu faço para namorar em paz? Porque há uma linha muito tênue entre namoro e união estável, assim como há uma linha muito tênue entre paternidade socioafetiva e padrastio, por exemplo. Mas como salvar isso? Porque nós precisamos dessa segurança que eu faço o contrato. Eu faço e falo, olha, se transformar em namoro, em união estável, eu coloco o regime da separação, da separação de bens, ou regime tal, né? Que é bom já deixar isso estabelecido. Agora, uma curiosidade, que como que o direito de família tem um novo vocabulário, né? E, por exemplo, tem namoros que eu vejo a família, o conceito de família, pela perspectiva da parentalidade e da conjugalidade, ou seja, nós podemos falar de famílias parentais e conjugais. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com o contrato de namoro? Porque namorados têm filhos. Então, quando o namorado tem filho e quer só continuar namorado, o fato de ter filho não quer dizer por si só que ali tem uma união estável. Então, eu tenho feito contratos de namoro dizendo, olha, namorados que tiveram filhos sem planejar, desejado, mas sem planejamento, olha, eles constituíram uma família parental, mas isso não quer dizer que estejam constituindo uma família conjugal, né? E é curioso que isso tem dado muito certo, isso dá um alívio, e na medida que você vai nomeando, dando nome a essas relações, vai ficando mais fácil dar proteção, né? Eu falo isso, eu tenho um curso de Direito de Família, que eu, inclusive, estou lançando, se me permite dizer, essa semana, claro, que está aberta. Eu faço, eu trago, eu não gosto muito disso, mas tive que me
me dobrar a isso, eu dou inclusive os modelos de contratos, sabe? Que eu faço, contrato de namoro e tal. O senhor está Porque isso. com o curso aberto agora para receber. Não tem muitas vagas, eu sei, mas está com o curso aberto nesse momento, Sim, né? sim, nós tivemos, assim, abri essa semana e tá, quem quiser mais detalhes, veja aí no link da bio, né? Quem quiser se inscrever, eu terei muito prazer em recebê-los. Temos aulas ao vivo, onde a gente pode interagir, fazer conversas muito interessantes e aprofundar isso num ambiente mais exclusivo, assim, né? Então, mas Ou nesse seja, quem curso, entrar no seu curso vai ter aula com o senhor ao vivo mesmo, né? Além das aulas sim, gravadas, vai poder sim. ter aula com o professor. Sim, sim. E eu tenho muito prazer, e você sabe o que é isso, né, Salomão? Assim, o prazer de dar aula, né? Eu não sei de onde vem isso, mas é um grande prazer. Não sei se é um narcisismo, o que é, mas eu tenho muito prazer em dar aula, né? Em transmitir, né? Ensinar, eu não sei se a gente ensina alguma coisa, mas transmite alguma coisa, uma transmissão do conhecimento e principalmente da prática, né? Porque tem muita coisa que as pessoas passam pela faculdade, é muito teórico e tal, a vida, né, o amor na prática é o contrário, como diz o Cazuz. Ou seja, vamos ver ali na prática como é que é o direito de família na prática. Né? Então, transmitir, passar um pouco dessa experiência. Né? Isso O é pessoal muito, está muito pedindo ali no agradável. chat qual é o link para conhecer o curso. Lá no Ah, seu tá. Instagram, na Tá bio, tem o link, né? sim, no meu Instagram, Rodrigo da Cunha Pereira, tem o link e você terá todas as informações. E se quiser também pode mandar uma mensagem no direct do Instagram, Rodrigo da Cunha Pereira, que a gente passa todas essas informações. Mas estou aí, o Adriano, que é da equipe, acabou de passar aí o link para vocês. Mas pode E mandar é mensagens também. um curso prático de divórcio, né, professor? Onde aborda o passo a passo, o caminho do divórcio para o advogado e principalmente dando-lhe elementos melhores para trabalhar o divórcio em juízo, bem como trabalhar em relação aos próprios cônjuges, né, que estão naquele momento mais delicado. Sim, essa coisa na prática, porque a teoria é importante, eu falo das teorias, porque o direito de família tem uma nova teoria, uma nova concepção, mas essa teoria não tem sentido nenhum se ela não tiver resultados práticos, ela tem que ser aplicada para a nossa vida, no dia a dia, né? Na nossa prática mesmo da advocacia, e o mais interessante, o mais legal que eu acho, Salomão, é que nós podemos fazer isso tudo com prazer, né? Nós podemos ter prazer com isso, assim, a nossa vida metade dela é trabalho. O Freud falava assim, que a gente faz análise para aprender duas coisas: aprender a amar, que é difícil, e aprender a trabalhar. Trabalhar com prazer, fazer do trabalho uma fonte de prazer, que acho que nós fazemos isso, você sabe muito bem isso, né, Salomão? É verdade. É ali que o grande diferencial da vida é quando você começa a fazer as coisas que gosta, assim, um sentido, dá um sentido maior à vida, né? O trabalho, quando não se gosta do trabalho, a vida é muito mais penosa, né? E dar aula é uma forma que eu talvez nem considere trabalho, apesar da gente acabar sendo remunerado por isso, mas porque é um prazer a gente poder conversar com alunos, né? Como isso é instigante para... Como a gente cresce, ao final, acaba a aula, o aluno fica, que aula boa, mas como está o professor quando acaba a aula, né? Qual é o psíquico do professor naquele momento que acabou a aula e ele, naquele momento, teve uma luz divina de fazer uma grande aula, porque a aula, cada uma é diferente da outra, e o professor, ele, nossa, foi uma aula muito boa, foi uma aula legal. Como há um crescimento espiritual do professor a cada aula e a cada ano, né? Muito bom, né? Isso preenche muito. E quando a gente faz as coisas com prazer, é, é meio caminho andado para o sucesso, né? Assim, acho que é muito importante entender. Isso é que eu passo um pouco do curso também, sabe, Salomão? Porque esse advogar, porque quem trabalha com direito de família é porque tem uma paixão com direito de família. O direito de família nem é o ramo do direito que dá mais dinheiro, tem outros ramos do dinheiro, mas claro que se pode ganhar dinheiro. Eu vivo da advocacia de família, vocês também podem viver da advocacia de família, mas porque também não adianta nada você ganhar dinheiro e não ter prazer nenhum, né? Então, acho que o ideal é conciliar as duas coisas, prazer e dinheiro. É isso aí. Mas a advocacia de família, ela é família e também tem sucessões sempre. Muito importante que ela está muito próxima, muito casada. E aqui nós temos a questão patrimonial nos inventários e a questão patrimonial na partilha do divórcio. Então, o direito de família acaba namorando com o direito imobiliário, né? Sim, Namorando com sim, o direito nós temos imobiliário.
um namoro eterno, né? Porque assim, quando é a divergência, quando há litígio, esse namoro ele não acaba, essa polêmica, né, na justiça, essa discussão na justiça é muito grande. Então, é muito importante desvendar essas questões do registro de imóveis, isso ajuda muito o direito de família, né? Nós precisamos falar mais disso, falar mais desse encontro, né? Inclusive, eu vou dar uma aula em janeiro para essa sua turma aí, né? Sobre matrículas, transcrições, a leitura da matrícula, né? Falta só a gente agendar a data, eu agora estou organizando janeiro, mas quero dar uma aula à noite aí com o pessoal, porque é muito bom conversar com o pessoal que trabalha de direito de família. Às vezes chega no cartório, está ali a matrícula, ou não tem matrícula, tem uma transcrição, ele tem só a posse, como é que ele vai operacionalizar isso? E é muito interessante trazer isso para o advogado de direito de família, levar para ele essa opção de entender mais o imobiliário, né? Às vezes o casal tem a posse de um bem, vai fazer usucapião e dá o divórcio antes. E aí eles querem negociar que a posse vai ficar com um, a posse vai ficar com o outro, e aquele vai fazer usucapião sozinho. E veja, escapa um pouquinho da família, né? Escapa um pouquinho, porque já cai bastante mais no imóveis. Então, esse casamento, né? Esse namoro com casamento, do direito de família, sucessões e direito imobiliário é importante para todos, né? Para todos, por quê? Para o Poder Judiciário, porque acelera, né? Tem a compreensão, acelera. Para o advogado, porque resolve os problemas do cliente. Para a sociedade, porque alguém está preparado para resolver isso. É muito bacana a interação. O direito às sucessões é uma decorrência do direito de família, né? Assim, uma coisa está ligada a outra. Inclusive, nesse curso, eu tenho módulos sobre sucessões também, tem um plus lá sobre planejamento familiar e tal, porque a advocacia ela anda cada vez mais extrajudicial, sabe? O judiciário está caótico, né? Em razão do excessivo número de processos, não se pode... o judiciário ainda não entendeu a sua melancólica incapacidade de fazer justiça em razão dessa morosidade. Então, com isso, nós vamos reinventando os caminhos, né? E há uma tendência mesmo. Isso porque, dentro de uma questão principiológica e filosófica, que é que o Estado tende a afastar-se cada vez mais dessas questões privadas. Então, nós já tivemos avanço. Pode fazer divórcio em cartório, pode fazer quando é consensual, né? Quando não tem menores, e quando inventar em cartório. Então, essa é uma tendência, né? Essa é uma tendência. E o direito de família tem dado cada vez mais as mãos para essa extrajudicialidade, inclusive no registro civil, né, que nós não vivemos mais sem vocês, que você também é registrador civil, né? Sim, Isso sim. Adoro. é uma grande paixão sua, e isso, porque esse registro civil que traduz essa realidade sempre foi muito formal, né? E agora começa com muita dificuldade, e o IBDFAN tem sido protagonista nisso, de pedir ao Conselho Nacional de Justiça novos atos normativos, provimentos, para facilitar isso, porque, afinal de contas, a essência, a formalidade do registro, que precisa dessa formalidade e segurança, mas ela não pode ser maior do que a essência, né? Então, isso tem tido uma transformação também, né? E direito de família e registro civil anda de mãos dadas. Muito importante. A integração do advogado com os direitos do registro civil, o registro de imóveis, o direito notarial, o tabelião, hoje é fundamental para o escritório acelerar, para o escritório andar bem. Tem que conhecer. É que as faculdades de regra, né, professor, elas levam sempre ao fórum, né? Faculdade leva ao judiciário. Então, tem processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3, processo civil 4, a revanche, mas não tem disciplina, ou se tem, é pequenininha, extrajudicial. Então, o advogado sai muitas vezes para a prática, ele olha assim, tudo eu tenho que levar ao fórum, né? Então, está na hora de a gente mostrar também esse outro lado que está aí latente. O IBDFAN faz esse trabalho de querer que o CNJ traga mais provimentos, apresente mais opções para os advogados. O advogado precisa ter a opção de resolver o problema fora do judiciário, quando não há menores, quando não há incapazes, claro. Mas tem que ter essa opção. Senão fica... Agora, o inventário extrajudicial, estão começando a autorizar ele devagarinho, que mesmo com filhos menores, quando ocorre apenas a cesine, apenas, né, que possa se fazer extrajudicial. Porque não está havendo nenhuma cessão, então não há prejuízo a ninguém. Quer dizer, passou o patrimônio direto pela cesine. Então, gradativamente, nós vamos ter mais uma opção de trabalhar isso.
E eu tenho, você está falando aí, está vindo a ideia aqui, porque o IBDFAM, e para quem não conhece, depois acesse lá o site Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é uma entidade político-científica, nós já fizemos vários avanços. E uma das ideias que está vindo aqui, a partir do que você diz, é de nós fazermos uma reivindicação ao Ministério da Educação para que inclua nas faculdades de Direito essa matéria da extrajudicialização. Isso é muito importante, isso é um novo caminho, né? E assim o pensamento jurídico pode ir avançando, né? Porque não tem como mais não ser assim, né? E as pessoas precisam entender isso. Mas é que as faculdades de Direito ainda formam os alunos muito para o campo de batalha do litígio, né? Formados na litigiosidade. E o próprio advogado acha, equivocadamente, que ganha esse dinheiro brigando na justiça. Não, não é isso, né? Nós temos que tirar essa cultura adversarial e entrar em outro campo, no campo de não ser tão, não precisa ser tão litigioso. Isso não significa que nós não possamos ganhar dinheiro, porque nós que somos advogados temos que saber lidar com o mercado também. Lidar com o mercado não quer dizer brigar, né? Essa briga, aliás, é um prejuízo. Por exemplo, antigamente, quando tinha até as piadinhas, né? Quando morria alguém, antigamente o filé mignon da advocacia era fazer inventário, né? Tinha até as piadinhas de que ia no velório, levava o cartão e tal, para poder fazer um inventário ali daquela pessoa que tinha falecido. Isso já não adianta mais levar isso, não, o inventário litigioso não compensa, sabe? Imagina, eu hoje, com 63 anos, se eu for fazer um inventário, vai durar 30 anos, não vou ver o fim desse inventário, não adianta, né? Então, nós temos que pensar uma alternativa e essa cultura do litígio, ela não se sustenta mais, né? E quem não entender isso estará fora do mercado, inclusive. Né? Por isso esses cursos são importantes para trazer essa nova visão, uma nova... Então, deixa eu entender. O senhor está com algumas vagas abertas para fazer um curso com o senhor, com aulas gravadas e ao vivo, aonde ensina o passo a passo do divórcio na prática, né? A pessoa que quiser ter acesso ao curso, ter acesso a isso, procure o Instagram do professor Rodrigo da Cunha Pereira. Tem um link ali na bio, né? Você clica Sim. ali, vai para a página para ver os módulos, ver os valores e poder estudar com o professor um curso prático. Olha, isso é uma coisa... Você ter acesso ao professor diretamente, gente, isso só a internet agora para nos propiciar. Você pode estar num outro estado bem mais distante e vai ter acesso a um curso ao vivo e gravado com o professor. Que maravilha, hein? É isso. E a internet proporcionou isso, né? Se é que se pode falar alguma coisa boa da pandemia, que a gente descobriu essa tecnologia, estava aí à nossa disposição, mas nós não usávamos, agora estamos usando, né? E tem gente... Na turma anterior, tinha gente do Brasil todo, não só advogados, mas juízes também, mas principalmente advogados. Isso é muito bom, de poder falar dessa prática, né? Transmitir essa prática, e não só sobre o divórcio, mas também sobre as questões práticas do direito de família, né? Como se fosse pegar na mão e fazendo, e eu trago modelos e tal, como eu disse, modelo de contrato, de testamento e tal. É muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar se puderem participar. Mas obrigado por abrir esse espaço, Salomão, para poder dizer eu isso. fico muito feliz com a sua presença, eu agradeço demais os alunos. Nós tivemos uma live já nessa semana e os alunos gostaram demais, pediram faz mais uma, então a gente está aqui fazendo a segunda live da semana e teríamos ainda muito mais temas para discutir. Acho que ano que vem vamos fazer aí grandes encontros, grandes lives, grandes programas Sim, pela frente. e eu estou na grande expectativa, e os alunos também, na grande expectativa da sua aula lá, que vai enriquecer bastante, porque você entra com esse lado, que até é uma outra linguagem, né? Você entra com esse lado aí, acho que eu também estou, certamente vou aprender com você também. Com certeza, ano que vem, em janeiro, nós vamos escolher aí ou um sábado de manhã ou uma noite da semana, e eu vou dar aula ao vivo nesse curso do professor e falar sobre matrículas, transcrições, questões de promessa de doação, questão de mancomunhão, questão de condomínio do divórcio sem partilha. Eu quero abordar bem a parte de imóveis, que é o que eu tenho dado aula hoje em todo o Brasil e que eu estou há 24 anos como registrador de imóveis e posso colaborar também. Vai ser um prazer, professor. Agradeço demais a sua presença aqui. Deixe uma mensagem aí para o pessoal e vamos tocar nosso dia.
Pois é, além de agradecer, só dizer assim, olha, para advogar, venha ter prazer em advogar, advogar com prazer, o direito de família, conhecer esse mundo do direito de família na prática, né, de como é bom. E o nosso trabalho de advogado, além de poder ganhar dinheiro, que é justo e necessário, nós podemos fazer isso com prazer, e é também um trabalho de ajuda, né? Isso é muito bom, um trabalho é muito bom, assim, fazer o divórcio. Eu falo que eu não tenho prazer em divorciar as pessoas, eu tenho prazer em ajudar as pessoas a atravessar esse momento difícil da vida, o divórcio como ritual de passagem, enfim, entender essas novas concepções. Inclusive, quem faz o curso vai ter essa perspectiva pela via da psicanálise, por isso que eu chamo meu escritório de Clínica do Direito, é um curso, então, da Clínica do Direito. Muito obrigado, Salomão, e bom dia a todos. Valeu, professor. Um abraço, até Um mais. Bom abraço. final de Tchau, semana tchau. também. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.